Mais de 60% das igrejas cristãs no Brasil não segue integralmente a Bíblia Sagrada e é sobre isso que nós vamos falar com o tema: será que você está em uma igreja bíblica? Sim ou não? Talvez. Bora lá para um assunto bem descomplicado. Meu nome é Danilo Neres, aqui é o canal Seguindo o Meu Propósito. Aqui você vai encontrar, porque é a minha missão de falar para você assuntos relacionados à vida cristã, bem tranquila, de uma forma que a gente pode ouvir, que a gente consiga entender, de uma conversa muito legal. Eu falo aqui, vocês falam aí nos comentários, e todos os assuntos referentes à vida cristã, pode pedir aqui que nós vamos sim falar sobre tudo, sem guardar, sem esconder nada, e tudo debaixo da luz das Sagradas Escrituras. Bora lá? Um dos maiores desafios do ser humano cristão é justamente escolher a igreja que se deve congregar. E geralmente nós somos atraídos por uma igreja, muitos ficam do começo da sua fé até o final da sua vida, outros por mudança de região, mudança de cidade, mudança de país, tem que mudar de igreja, e outros também porque vê que ali começou a conhecer sobre a Cristo, mas na verdade com o tempo percebeu que essa igreja tinha de tudo, menos a Bíblia. Então hoje, aqui, agora, você vai aprender, você vai sair daqui direcionado de como escolher uma igreja que na qual seja saudável espiritualmente falando, que na qual seja um lugar onde você se adapte primeiro à palavra do Senhor e depois com a igreja que você vai congregar. Se você veio aqui pensando que eu ia falar de denominação X, denominação Y, de pastor X, de pastor Y, não é nesse vídeo que você vai ver sobre isso. Eu não quero falar que a Assembleia está certa, que a Batista está errada, que a Presbiteriana está certa, ou que Madureira, sei lá, outra igreja está errado. Pelo contrário, eu quero falar sobre o que a Bíblia nos diz de base, para que nós venhamos seguir a palavra do Senhor e também ter uma igreja na qual Deus quer que nós tenhamos. Aí você vai ver se a tua igreja, ela segue alguns, a maioria, todos, ou quase nada, ou nenhum dos princípios bíblicos, e essa é a realidade. Infelizmente. Primeiro, uma igreja tem que ter um fundamento. E esse fundamento já vou logo falando, tá? Ele tapa logo no peito. Não é uso e costume. O fundamento não é uso e costume. O fundamento é a palavra, é a doutrina bíblica que nós conhecemos através da palavra de Deus. Vai dizer 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a palavra de Deus, ela é o fundamento para tudo, não é para algumas, não é só para aquilo que eu quero, não é só para aquilo que eu gosto. A palavra de Deus não tem que se adaptar ao homem, mas o homem tem que se adaptar a Deus. Quando eu falo homem, eu estou falando sobre o ser humano, tanto o homem quanto a mulher. O que eu quero passar para vocês aqui é justamente sobre isso. Entender não só aquilo que você quer e que você gosta, mas obedecer aquilo que talvez você não consiga entender que é verdade, mas é um princípio que na qual tem dado e gerado vidas há muito tempo. Então, uma igreja que não é fundamentada na palavra de Deus, que tem um fundamento no dízimo e oferta, não que seja pecado. A gente pode falar isso sobre num outro vídeo. Não é pecado, pelo contrário, Deus derrama as bênçãos materiais sobre quem busca ser dizimista e ofertante da casa do Senhor. Eu acredito nisso, mas o fundamento da Bíblia é Cristo, ressurreição, morte e ressurreição. Crer no que o seu sacrifício fez para todos nós, que é nos dar vida, o acesso à eternidade com o Pai. É essa vida plena que nós temos hoje, o acesso de ser chamado como filho, que nós temos esse lindo relacionamento com Deus, é justamente sobre isso. E isso nos requer sacrifícios, renúncias. Então uma igreja que não tem renúncia, que é da porta aberta e não da porta estreita. Lembra quando sua avó falava, não era assim? Mas isso é uma realidade que nós temos que entender. Deus requer de nós sacrifícios. E a igreja que é fundamentada na Bíblia, ela vai entender quando Deus nos pede sacrifícios. Não só nesse tópico 1, de que a igreja é fundamentada na Bíblia, mas o tópico de número 2, a igreja tem que ensinar a palavra de Deus. Quem nunca viu e já esteve aonde somente um tem a palavra, aonde somente tem a revelação? Não, meu irmão. A revelação ela é dada a todo aquele
que debruçar sobre a tua palavra e ter a iluminação do Espírito Santo. Nós temos que entender que a palavra ela tem que ser ensinada. Eu tenho uma coisa muito importante para te falar. Guarda isso. Se o teu pastor, se o teu líder, ele não te ensina a palavra, é duas opções. Ou ele não sabe do que ele está falando, ou ele quer esconder coisa que se você souber, talvez você saia de lá. Saiba que toda a palavra, ela é feita, lembra que a gente leu aqui? Toda a escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensinamento, para também a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça. Então o que nós entendemos é, se na tua igreja não tem um ensino bíblico, eu sou da Bleia, E o que nos chama a atenção é que um dos costumes muito bom da Assembleia de Deus é culto de doutrina, ou culto de ensino, e também escola bíblica dominical. Domingo às 9. Quem nunca? Alguém aqui já participou de uma escola bíblica dominical? Gosta da sua sala? Como que é? Fala aí pra gente. Mas a questão é que todo domingo de manhã a gente sabe que a escola bíblica dominical e também todo culto de ensino é referente ao ensino da palavra do Senhor. Se a sua igreja ela tem culto da libertação, culto da renovação, culto da cura, culto das bênçãos, culto da prosperidade, culto coach e não tem culto da palavra, corre. Calma aí. Corre, meu filho, corre, minha filha, porque é laço. Chuta que é laço. Sai fora. Aí não é para você. Este lugar não é para você. O lugar que é feito para você aprender a palavra de Deus é um lugar onde as pessoas te ensinam e não te manipulam sobre a palavra de Deus. E nós, observando a palavra de Deus, vamos ver que a Bíblia não prega só amor, mas ela também prega a justiça. A palavra de Deus não prega somente a riqueza, mas ela também nos ensina a se atentar às necessidades. Deus não é Deus só de rico. Deus também não é só Deus de pobre, mas Deus é Deus de todo aquele que um dia creram que Ele é o único e suficiente Salvador da sua vida. Se essa igreja não ensina isso, cai fora. E aí, alguém aqui já passou por uma igreja dessa? Você já foi, ou ainda é, e não sei por que você está esperando para sair. Uma igreja onde prega de tudo, menos a palavra de Deus. Conta aí o seu testemunho, o testemunho do que já aconteceu na sua vida, em nome de Jesus. Terceiro ponto de uma igreja que você tem que buscar fazer parte. É uma igreja que incentiva. E não somente incentiva, mas encoraja o crente, meu Deus, na oração. O que nós temos que entender é que uma igreja saudável é uma igreja que leva o povo a uma intimidade com Deus. Se na sua igreja eles não te convocam, não é só convidam, não te convocam a orar, a buscar, a jejuar, a viver uma vida plena com Deus, alguma coisa tem. O líder, ele tem a obrigatoriedade de ensinar os membros a orar. O membro, ele não pode ser refém do liderado. A sua vida não pode ser guiada apenas pela oração do seu pastor. A oração do seu líder. Você tem que aprender a orar. Você tem que aprender a buscar a Deus. Você não pode ser o crente 6 horas. 6 horas por mim, pela minha família, pelo meu cachorro, papagaio. Não! Você tem que ser o primeiro intercessor da sua casa. Você tem que ser a primeira intercessora da sua família. Então aqui a gente já entende que eu não vou buscar uma igreja mais perto da minha casa. Não vou buscar uma igreja mais perto do meu trabalho. Não vou buscar uma igreja mais perto para congregar com os meus pais, com a minha família. Não, sem antes eu buscar uma igreja que esteja mais perto da Bíblia Sagrada. Nós temos que buscar uma igreja que esteja mais perto da palavra de Deus, porque é melhor você andar um pouquinho mais e ir para uma igreja que você sente, ouve e aprende sobre a presença de Deus e a palavra de Deus, do que uma igreja perto da sua casa, que falam de tudo, menos da palavra de Deus. É por isso que nós vamos entrar no quarto ponto. A busca pelos dons espirituais. Ah, Danilo, mas a gente viu que a igreja de Corinto é uma igreja cheia de dons, mas não tinha tudo, mas não tinha o dom do amor. Tá bom, mas não é porque um erra pelo excesso e pela falta de um, que também a gente não vai buscar mais nada, porque Deus... Não, irmão, a gente tem que entender. Calma, relaxa. A igreja saudável tem que buscar a presença de Deus e buscar os dons espirituais. Uma igreja sadia é uma igreja que tenha
dons espirituais. Eu nunca vi, não sei você, mas um tempo onde as pessoas buscam de tudo, menos dons espirituais. Buscam uma experiência de entrar numa igreja top, uma igreja muito top, naquela igreja blaster, mega power, ar-condicionado, luzes, não, negócio, cafezinho para entrar, de graça, café para sair, top. Mas no final das contas, esquecem de buscar o principal, que é o dom espiritual. E nós sabemos que uma igreja sadia é uma igreja que não somente busca, mas usa os dons espirituais na tua congregação. Quinto ponto para você achar uma igreja top, boa, dependente do tamanho, dependente de como é, no sentido de se tem muita gente, se não tem muita gente. O quinto ponto e o mais importante, mas o quinto ponto e um dos mais importantes, esse aqui é para você guardar, guardei o melhor para o final. Observe a liderança da sua igreja. Você precisa de um pastor. Você precisa de uma liderança. Se você está em uma igreja onde você não consegue chegar no pastor, quando o culto acaba, o seu pastor sai pela porta do fundo e não sai pela nave da igreja falando com os membros, alguma coisa tem. Se você vai para uma igreja onde você sabe o nome dele, mas ele não sabe o seu nome e você está lá faz tempo, alguma coisa tem. Se você nunca conseguiu sentar com o seu pastor, sentar com a sua liderança, para poder conversar sobre a tua vida, você está sendo ovelha no pasto dos outros, porque você não está tendo pastor para poder direcionar, te dar alimento, cuidar de você, cuidar das suas feridas. Você tem que ter uma igreja, é por isso que eu tenho muita dificuldade. Eu vou contar aqui um desafio que eu tenho na minha vida. Não sei se você é de uma igreja grande, eu não quero falar de denominação aqui, pelo amor de Deus. Mas eu tenho muita dificuldade de saber como uma pessoa é pastoreada pelo pastor daquela igreja, não pelos outros pastores, mas como ela consegue chegar nesse pastor em uma igreja que tem 15, 20, 30 mil membros, num culto. Será que ela é pastoreada ou ela é deixada administrada por outros pastores? Então, nós temos que observar muito sobre isso. Então, primeiro, olha se o pastor é próximo das ovelhas. Vê se ele está próximo delas. Se acaba o culto, ele está conversando com elas ou está tirando fotinha para agregar rede social com um cantor que foi lá famoso, né? Ou se ele desce para poder falar com a ovelha. Vê se o seu pastor cheira a ovelha. Isso é muito importante. Segundo, vê se ele é marido de uma só mulher. Vê se ele está ali, sendo direcionado por Deus para cuidar também da sua casa. Vê se a casa do pastor, a esposa do pastor é bem cuidada. Vê se ela, sabe, o corpo fala, já ouviu falar sobre isso? Você começa a observar, porque não adianta o pastor ser um santo na igreja. Mas é isso mesmo que você está entendendo, que você está imaginando. Em casa. Então o pastor ele tem que ser o que ele é na igreja, ele tem que ser 10 vezes mais do que ele é em casa. Se ele ama a igreja, ele tem que amar a sua esposa. Se ele é alguém que se dedica à igreja, ele é alguém que se dedica à esposa. Nós sabemos que os pastores têm grandes desafios, mas o desafio maior de um pastor é dentro da sua casa. Olha, vê se o seu líder, se o seu pastor não é um pastor fofoqueiro. Deixa eu te contar um negócio que talvez ninguém nunca contou. Vou fazer isso aqui de novo. Se você sabe da história, né, dos contos, das fofocaiadas da tua igreja pela boca do teu pastor, provavelmente a igreja sabe da sua história e das suas fofocas da boca dele também. Sinto informar. Essa é a realidade. Se o teu pastor é um fofoqueiro, ele vai fofocar da sua vida também para as outras ovelhas. Seu pastor tem que ser um túmulo. Seu pastor tem que ficar na sala, ele vai deixar na sala. No máximo, vai poder falar com o conselho da igreja, que não é todo mundo, mas são pessoas escolhidas para poder tratar os assuntos que são ali abordados. E por último, tá? Para terminar aqui, um subtópico, aquele lá que o pessoal fala, esse é o bônus. Os hinos que a tua igreja canta, filha. Os hinos que a tua igreja canta, filha. Cuidado. Se os hinos da sua igreja só são pro ego, eu vou mostrar para quem achou que terminou e nem vou continuar. Mas hinos, hinos que engrandeçam o nome do Senhor, não é o seu. Hinos que chamem não você para o centro, mas Deus. Hinos que muitas das vezes nos colocam no chão, no pó, porque a gente não é nada, mas que engrandeçam ao nome de Cristo. A gente sabe que o que chama o ambiente de adoração na igreja, né, na comunhão, são os hinos que são louvados. Aí a gente tem que entender se está sendo levado a um ambiente melancólico ou ao ambiente realmente de adoração
ao nome do Senhor. Este é um dos muitos vídeos que existirão nesse canal. Quero chamar você mais uma vez, se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, compartilhe com mais pessoas, ative o sininho, faz tudo o que você quiser fazer, ora por mim também, para que Deus venha abençoar e que a gente venha expandir esse canal. Glória a Deus.